Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma mesinha e uma cabeceira que eu fiz para a cama de solteiro da minha menina. É a primeira vez que a minha menina mais velha vai ter o quarto só para ela, então eu comprei uma cama box e decidi fazer uma mesinha para pôr na lateral da cama e uma cabeceira para a cama dela também, porque eu comprei só o box mesmo. Para fazer a mesinha, eu vou estar utilizando restos de portas de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa, que essas portas eu encontrei elas era bem grande mesmo, e eu já usei mais da metade dela, então me sobrou dois pedaços desses de cima, mas infelizmente eu não achei o outro pedaço, então eu peguei esse pedaço de cima, coloquei nesse pedaço de baixo, que eu acho que era uma prateleira de guarda-roupa também, é do mesmo guarda-roupa que eu encontrei, eu tinha guardado aqui em casa. Aí eu risquei ali e vou cortar do mesmo tamanho da porta. A princípio, eu ia fazer ela, como ela vai ficar assim, eu ia fazer ela desse tamanho mesmo, lá do tamanho que tava a outra porta. Então eu ia ter que cortar tipo um pedacinho naquela porta lá, do detalhe igual essa daqui, desse detalhe meio torto. Mas só que como os pés que eu vou colocar um pouco alto, eu decidi tirar essa parte, né, torta para poder deixar tudo reto. Então eu cortei, risquei com a régua ali onde eu tinha que cortar, cortei, depois coloquei em cima da porta e tirei o mesmo tanto nela para as duas ficar do mesmo tamanho. Para fazer o tampo da mesa, eu vou estar utilizando esse pedaço aqui que eu encontrei também. Eu acho que ele era um tampo de um rack, então eu medi ali, né, a largura que vai ficar a mesinha e cortei. Esse pedaço aqui também é um pedaço de uma porta de guarda-roupa, é das portas que eu fiz aquele guarda-roupa rosa, tem vídeo aqui no canal dele que eu fiz o guarda-roupa. Então, eu tinha aqui dois pedacinhos, tenho dois pedacinhos desse daqui, um vai ser a prateleira e o outro vai ser o fundo da mesinha. Eu vou estar utilizando esse pedaço aqui para me poder passar aqui pro tampo, né, onde eu vou cortar o tampo, porque eu vou fazer a mesinha nessa largura aqui, e essa parte aqui é a parte do fundo. Eu vou estar parafusando as laterais em cima do fundo. Então, a parte de baixo e o tampo da mesinha vai ser do mesmo tamanho e a prateleira vai ser um pouquinho menor. Depois de ter colocado ali a parte de baixo em cima do tampo ali, né, e ter riscado, eu só risquei na régua certinho para poder as medidas ficar bem retinhas e o corte sair bem retinho. Como a parte de baixo e a que eu vou fazer a prateleira também era do mesmo tamanho, eu peguei a parte de baixo, coloquei ali retinha ali com o lateral ali da prateleira, risquei, depois coloquei do outro, risquei e cortei ali a parte ali onde eu tinha riscado para ela poder ficar menor, porque ela vai ser parafusada por dentro da mesinha. Depois eu lixei bem ali aonde eu cortei e lixei também onde eu vou estar pintando a mesinha. E você que está assistindo o vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui toda semana. Depois de ter lixado todas as partes, agora vamos para a parte da montagem da mesinha. Para poder riscar ali a parte de baixo, para mim estar colocando a lateral, eu peguei um pedacinho aqui que eu tinha cortado, coloquei ali rente ali com a parte de baixo ali e risquei. Eu fiz isso dos dois lados e depois eu fiz 4 prefuros de cada lado para mim poder estar colocando os parafusos. Eu sempre faço os prefuros antes para poder, quando eu for parafusar o parafuso, a tábua não rachar. Depois de fazer os prefuros, eu vou estar montando aqui a primeira lateral. Eu peguei ali a lateral, coloquei ali rente com a parte de baixo. Nessa hora eu recomendo vocês a usar o esquadro. Eu coloco ele por dentro e também por fora ali, para poder ver se tá tudo retinho. Porque se você for montar e essa parte não tiver no esquadro, ela fica toda torta e depois você tem que desmontar.
então o trabalho será mais roubado do que você tá fazendo assim com o esquadro. Depois de conferir certinho ali no esquadro, chegou a hora de colocar os parafusos. Então, eu peguei ali, coloquei, vou estar usando os parafusos grandes. Essa hora também do parafuso, é muito importante você atentar a comprar sempre ali o parafuso que passa ali a parte ali, que nem ali no fundo, e entra uma boa parte na lateral. Porque se você colocar um parafuso bem pequeno, ele pode estar desmontando também futuramente. Eu já coloquei ali as duas laterais na parte de baixo, agora eu vou estar colocando na parte de cima. A princípio, eu ia usar cavilhas aqui na parte de cima, só que eu só tinha 3, então não ia dar pra mim estar colocando, que eu ia precisar de mais ou menos 4. Então, eu decidi furar, fazer o prefuro ali na parte de cima, escariar um pouco com a broca maior e colocar os parafusos até a cabecinha do parafuso entrar um pouco pra dentro, para depois eu estar escondendo as cabeças do parafuso. Coloquei ali, né, o esquadro para ver se tava ali certinho no esquadro e depois foi só parafusar. E essa parte de cima aqui, eu usei só 3 parafusos de cada lado. Depois de parafusar a parte de cima nas duas lateral, agora eu vou estar colocando a prateleira do lado de dentro. Eu peguei ali aquele mesmo pedacinho, né, que eu tinha arrancado da lateral ali, daquela porta de guarda-roupa que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E eu vou estar colocando ela aqui na parte de baixo para poder dar ali a altura da prateleira que eu vou estar colocando. Vocês podem estar utilizando garrafa ou balde de tinta, o que vocês preferirem aí para poder vocês estar colocando na prateleira de vocês na altura que vocês achar melhor ou que vocês precisarem também, né? Eu vou estar colocando 3 parafusos de cada lado nessa prateleira, para ela poder aguentar um pouquinho de peso, livro ou qualquer outra coisa assim que a minha menina for colocar. Nessa hora aqui, depois de ter parafusado ali aquela parte de cima, eu decidi usar a régua aqui para poder estar fazendo o furo ali de baixo. E do jeito que eu tava olhando, a régua tava reta, o furo tava reto, mas infelizmente não tava, então eu fiz o furo errado. Depois eu fui e fiz o furo um pouquinho mais pro lado ali e deu certo. Para colocar o fundo, eu vou estar colocando o fundo ali só da prateleira para baixo, não vou estar colocando na parte de cima, para poder não estar atrapalhando quando ela for colocar o celular para carregar ali ou precisar colocar alguma coisa na tomada. Então, eu achei esse pedaço de, acho que é madeirite, eu não sei o nome, na rua. Aí eu trouxe pra casa, porque agora é assim, toda tábua que eu encontro na rua, se tiver como, eu trago pra casa e guardo. E é bom a gente tá guardando, porque a gente pode estar precisando. Igual eu precisei agora, porque eu não tinha um fundo de guarda-roupa. Aí eu fui, coloquei ali a mesinha em cima, medi certinho, risquei com a caneta. Pra cortar esse madeirite, eu troquei de serrinha ali da Tico-Tico. Eu tenho uma serrinha, só que ela é bem pequenininha, então não dá pra tá cortando alguns compensado grosso. Eu vou ver se eu encontro dela maior pra mim tá cortando, porque ela faz o corte ali mais delicado. Eu comecei a cortar com a serrinha dela mesmo, da Tico-Tico mesmo, só que os cortes saiu bem ali, começou a querer tipo estragar. Então eu lembrei que eu tinha essa serrinha e troquei e cortei com ela. Aí depois foi só parafusar ali, eu parafusei com aqueles parafusos bem pequenininhos. Se você não tiver o parafuso, você pode estar colocando aqueles preguinhos que a gente costuma colocar em fundo de guarda-roupa mesmo, mas eu prefiro colocar os parafusinhos, porque eu acho que assim dura mais. Os pés que eu vou estar utilizando é uns pés que eu encontrei junto com aquele tampo que eu coloquei, que eu guardei para colocar na parte de cima, que eu falei para vocês que eu achava que era tampo de rack. Então, eu coloquei ali onde eu ia colocar e fiz um prefuro com a furadeira para mim poder tá colocando eles ali no lugar certinho. Esse pezinho, ele é parafusado no móvel pela parte de baixo. Mas se eu parafusasse assim, iria atravessar ali, né, o fundo ali da minha mesinha. E eu não tinha outro parafuso que seja grosso ali e que desse o tamanho certo. Então, eu decidi parafusar o pezinho pelo lado de dentro. Para tampar os buraquinhos, eu sempre uso a massa para madeira, a massinha para madeira. Mas, infelizmente, a minha massinha tá um pouco dura, então eu tinha essa massa corrida aqui em casa.
Aí eu fui decidir fazer o teste com ela, que tem vários vídeos na internet que as pessoas usam ela no lugar da massa para madeira. E como eu também não tenho fita de borda, eu achei que ela seria melhor para mim poder estar passando aqui na onde eu fiz os cortes na madeira. Então eu passei ali com o dedo mesmo. Eu passei ali também na parte de cima ali onde eu tinha feito os furinhos para esconder para depois lixar e tá escondendo ali a cabecinha dos parafusos. Eu deixei secar de um dia pro outro e depois foi só lixar. Eu lixei com a lixinha de mão mesmo ali, lixei até ficar rente ali onde eu tinha colocado os parafusos ali na parte de cima e lixei também onde eu tinha passado toda a massa ali até sair o excesso e ficar bem lisinho. Depois foi só pintar. Eu vou pintar ela com o pincel e depois vou estar passando um rolinho para poder estar tirando ali as marcas do pincel. E também vou estar pintando ali com o pincel ali na parte de dentro ali nos cantinhos para poder ficar bem pintadinho. Essa cor é um lilás, eu misturei um violeta que eu tinha aqui em casa, um roxo que eu tinha aqui em casa com a tinta branca, até eu chegar nesse tom de lilás. Eu passei duas demão, eu pintei essa mesinha só com duas demão, apesar dela ser escura, mas como a tinta não é branca, eu não tô pintando ela de branca, então a tinta cobriu bem ali essa cor da madeira. Passei a segunda demão aqui, igual eu falei pra vocês, primeiro eu passei ele nos cantinhos com o pincel e depois eu passei com o rolinho. Para fazer a cabeceira, eu vou estar utilizando essas duas laterais de guarda-roupa que eu tinha guardado aqui em casa. Então, eu medi lá a altura e a largura que eu iria precisar para estar fazendo essa cabeceira. Tirei as medidas da cama dela e risquei aqui, nessa parte aqui. Eu vou estar tirando dos dois lados, vou estar cortando o meio dela, porque os dois lados tá estragado, e na parte de baixo também. Para isso, eu peguei a altura da cama lá que eu tinha medido e parti no meio ali, descobri ali qual que era o meio, né, da medida. Então, eu risquei a metade nessa lateral aqui, cortei com a tico-tico. Depois eu peguei nessa parte que eu tinha cortado, coloquei em cima da outra parte ali e risquei para eu poder saber certinho onde eu iria tá cortando essa parte aqui também, para as duas ficar na mesma largura e na mesma altura. Depois eu só peguei a régua ali e risquei de novo bem forte ali com a caneta, pro risco ficar o mais reto possível para a hora que eu for cortar com a tico-tico, eu cortar essa parte bem retinha. Depois de ter cortado ali, eu peguei as duas partes, coloquei ali uma do ladinho da outra. Aí eu cortei também essa ripa aqui, cortei 3 pedaços, eu vou estar utilizando 3 pedaços aqui para mim poder tá unindo essas duas partes. Então eu fiz os prefuros ali e coloquei 2 parafusos na parte de cima, né, da mesma ripinha, e 2 parafusos na parte de baixo. Para essa cabeceira não ficar ali em contato direto com o chão, eu tinha esses 3 pezinhos aqui em casa de plástico e eu vou estar parafusando eles aqui na parte de baixo. Eu queria estar colocando ela na parede, mas como eu não tinha parafusos para parede, para estar fixando na parede, parafusos e bucha, então eu decidi fazer com esses 3 pezinhos que eu tinha aqui em casa. Depois de colocar os pezinhos, eu virei ali. Aí eu lixei, passei uma lixa ali e depois eu passei a mesma massa que eu passei na mesinha. Eu passei ali onde as duas se encontravam e nas laterais onde eu tinha recortado e também tapei os furinhos, porque como é um reaproveitamento, tem bastante furinhos. Depois que secou, eu lixei bem lixado para tá tirando o excesso da massa. Depois de lixar, foi a vez de pintar. Eu coloquei um pouquinho a mais de pigmento roxo na tinta para essa cabeceira ficar um pouco mais escura do que a mesinha. Então, eu passei a primeira demão, passei com o pincel e depois eu fui e passei com o rolinho para tirar as marcas do pincel. E eu dei 2 demãos também nessa cabeceira. Eu vou estar pintando só a parte da frente e ali a lateral e a parte de cima ali, onde eu cortei, né, nas lateral e a parte de cima ali, porque eu tinha pouca tinta
E se eu fosse pintar ela toda, a minha tinta iria acabar, então não iria dar pra pintar pintando ela toda. Então eu pintei só a parte, né, da frente ali e as laterais onde eu cortei e a parte de cima. Eu dei 2 demão, mas infelizmente meu celular descarregou e não deu pra mim estar gravando a segunda demão. No outro dia, eu deixei pra estar finalizando essa cabeceira no outro dia, porque eu queria colocar um detalhe ali na parte de cima. Isso aqui é um pé de berço, é o pé do berço da minha menina. Ele estragou e quando ela mudou, eu deixei ele lá na minha sogra. Então, por isso que não deu pra mim finalizar no mesmo dia, que eu tive que ir lá na casa dela tá buscando essa parte aqui. Eu peguei ele ali, coloquei ali rente ali na parte de cima, retinho. Risquei com a caneta, onde eu iria precisar cortar. Eu vou estar cortando aquela parte de cima, aquela parte redondinha na parte de cima, para ele poder ficar o mais parecido possível ali de um lado, né, de uma ponta na outra ponta também. Depois de recortar ali, né, a parte que eu precisei tirar, eu pintei, eu lixei, né, e pintei ela, dei 2 demãos também, pintei ela toda e pintei também ali aonde eu tinha recortado dos 2 lados. Depois da segunda demão, eu esperei secar bem seco, aí eu fui só parafusar ali na parte de cima ali, onde eu falei pra vocês. Eu já aproveitei também os furos que tinha nela. Eu coloquei 2 do lado de cá, um ali onde tá aquele furinho ali quase no meio. Do outro lado tinha só um furinho, então eu precisei fazer mais um furo para eu poder estar colocando mais um parafuso. Então eu coloquei esse detalhe na cabeceira com 5 parafusos. Cabeceira finalizada, agora eu vou mostrar pra vocês lá no cantinho onde ela vai ficar. E esse é o resultado final da mesinha e da cabeceira. Eu gostei muito, minha filha também gostou muito e essa era a cor que ela queria. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos, tchau, tchau.